O lugar da batalha, onde o cristão trava uma luta com o diabo, é a mente, é o pensamento. Tudo começa no nosso pensamento. Meus irmãos, a parábola do semeador. Trago novamente o mesmo texto com uma outra reflexão a respeito dos inimigos da nossa alma. É preciso entender que na palavra do Senhor, Ele coloca esta semeadura no meio de uma batalha, no meio de uma guerra. Então nós temos na nossa vida uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. E o primeiro que perde e o primeiro que é derrotado é aquele que não se dá conta de que a sua fé o leva para um campo de batalha. Essa é a primeira coisa. Nós estamos batalhando para a salvação da nossa alma. Nós estamos em batalha para não trairmos o Senhor e muito menos a sua palavra. O texto vai dizer que Jesus conta uma parábola, está em Mateus 13, do 1 ao 23, onde o semeador, ele atira a sua semente para todos os lados. O texto nos diz que a semente é muito boa. O semeador é Jesus Cristo, ele é muito bom. A semente semeada é a sua palavra, como já disse, de excelente qualidade. O problema é o terreno. E Santo Agostinho, São João da Cruz, eles vão mostrar que não é o problema apenas o terreno, mas o que está no terreno. A maneira como a semente é cuidada ao cair no terreno. Então veja só, ele vai dizer que uma parte da semente caiu na beira do caminho, é uma estrada pisada, é terra dura, ali a semente não germina, os passarinhos vieram e comeram. Jesus, ele vai contar quem são esses passarinhos. Ele vai dizer que essa beira de caminho é o coração duro, é o coração insensível, é o coração que não entende a palavra e não procura entendê-la. Então o pássaro vem e come. Esse pássaro é o demônio. Jesus conta que uma outra parte da semente, ela vai cair em terreno pedregoso. É um terreno que tem muita pedra. A semente ali, ela germina rapidamente, porque ela fica na superfície. Ela não tem profundidade, não tem raiz. As pedras não deixam a semente pegar uma raiz profunda. Quando o sol nasce, elas morrem queimadas. E eles perguntam para Jesus, que pedras que são essas? Aí ele vai dizer que são as pessoas que recebem a palavra com alegria, mas quando vem uma dificuldade, uma provação, ele abandona, porque não tem raiz. É uma pessoa de momento, é um cristão de momento. Ele não tem constância, ele não tem perseverança. E ele vai dizer que uma outra parte da semente caiu no meio dos espinhos. Ali a semente germina, ela cresce, mas ela não consegue se desenvolver, porque os espinhos vão sufocá-la. E Jesus mostra o que simbolizam os espinhos da parábola. São as ilusões desta vida, o perigo com as riquezas e aquilo que tira o nosso tempo de Deus. E por último, ele vai dizer que a semente boa caiu num coração bom, ela germina e dá fruto. Este coração bom deve ser o nosso coração. E o coração bom no texto, me entenda, não é um coração apenas que faz bondade, mas um coração que busca compreender a palavra e colocá-la em prática. E por isso ele pratica a bondade. Jesus vai dizer que um copo de água que alguém der para alguém por ele, em nome dele, não ficará sem recompensa. Então, para nós cristãos, não é caridade por caridade, não é ajudar por ajudar, mas é por causa do Senhor, é por causa da nossa experiência.
Meus irmãos, vejam bem, a terra boa, penso que a maioria aqui, talvez, eu nunca fiz, trabalhou em roça. Mas quem já trabalhou, ou com plantação, sabe muito bem que uma terra boa, ela não é boa por acaso. Ela é uma terra preparada. Uma terra que vai receber semente. O homem, o semeador, o agricultor, ele trabalha muito a terra antes. Ele vai virar a terra, ele vai tirar as pedras, ele vai tirar pedaços de pau, ele vai tirar coisas velhas, vai deixar uma terra fofa. Ali ele vai jogar algum tipo de calcário, de adubo, de vitamina, vai deixar aquela terra curtir, conforme a plantação, tem que dar uma chuva, aí a terra fica bem molhada. 2 dias depois, eles passam o arado, misturando tudo de novo, aí ele começa a plantar. Esse é uma terra. 3 não são boas. Terra pisada, terra com pedra, terra com espinho. Uma boa, terra preparada. Então o que essa leitura está nos indicando? Preste atenção. Que na questão da fé, na questão de buscar as coisas de Deus, tem mais gente que atrapalha do que ajuda. Tem mais terra difícil do que terra boa. A nossa preocupação é ser terra boa. Que vamos trabalhar, claro que não é bem assim, mas podemos trabalhar assim. Vamos trabalhar o texto com a questão de porcentagem. Se são 4 terrenos, a gente pega 100 por 4, 25. Então, vamos supor que é 25% de cada terreno. Então, veja, meus irmãos, 75% está contra nós. Está contra a palavra que Jesus semeou no nosso coração. Só 25% que está a favor. Ou seja, de 4, 3 contra e 1 a favor. É muito. É muito. Se fosse meio a meio, já seria ruim. Se fosse 75% bom e 25% ruim, esse 25% já dava uma dor de cabeça tremenda. Imagina 75% dos terrenos problemáticos. Ou é terra dura, ou é terra pedregosa, ou é terra espinhenta. Somente um pedaço é terra boa. Primeira coisa é você colocar na sua cabeça que você é terra boa. Essa é a primeira coisa. Primeira coisa é você olhar para si mesmo como Deus te olha. E já resolveria uma problemada na nossa vida. Baixa autoestima, carência, falta de amor próprio, autoimagem. Tudo isso se resolveria se nós olhássemos para nós mesmos como Deus vê. Deus vê além do que a gente vê. E quando Deus olha para vocês e Deus olha para mim, Deus só vê uma coisa: é terra boa. É terra boa. É terra boa. Amém? Então fala para quem está do seu lado: você é terra boa. Você é terra boa. E onde está a batalha? A batalha acontece na nossa cabeça. O lugar da batalha e o lugar, isso muitos cristãos católicos não sabem até hoje. Me desculpe, meus irmãos, isso é um absurdo. O lugar da batalha, onde o cristão trava uma luta com o diabo, é a mente. É o pensamento. Tudo começa no nosso pensamento. Note quando você é contrariado, quando as coisas não acontecem do seu jeito, quando você fica contrariado, há pessoas que ficam ruminando aquilo na cabeça. As pessoas até usam a expressão assim: padre, desde o dia que a pessoa fez isso comigo, isso fica martelando na minha cabeça. Não é essa a expressão? E é aí que o diabo usa, é aí que o diabo entra. Porque ele só tem poder em nós se ele convence a nossa maneira de pensar.
Se ele muda a nossa mente, ele muda a nossa vida. Cuidado com isso. Se você configura a sua mente para Cristo, o seu corpo e a sua vida se configuram no homem novo, remido. Se a sua cabeça, ela se configura pelo diabo, pelo pecado, pela mazela, a sua vida inteira se domina o homem velho, o homem antes da graça, e a sua vida, ela é para baixo. Não é uma vida que busca o alto, é uma vida de queda livre. Porque nós devemos entender uma coisa: a maneira como nós pensamos, ela instiga e determina, influencia a maneira como nós falamos, sentimos e agimos. Uma pessoa que está com a mente em paz, ela acordou tranquila, não tem problema nenhum, pagou todas as contas, ainda sobrou dinheiro, ela está no resort, ela não tem doença, ela está lá com amor, com love. Ele pode gritar: vida, vida. Ou está com os amigos. Uma pessoa dessa está com a mente tranquila. Observam a pessoa que está com a mente tranquila, como que ela fala? Ela fala de maneira tranquila. O coração dela está relaxado. As atitudes dela são tranquilas. Pega uma pessoa que está passando na vida um momento difícil, ela que vive pensando qual é a solução daquele problema, e ela não encontra solução, e além da solução não ser encontrada, há pessoas que não ajudam, e fica torrando a paciência, a pessoa já perde a paciência, a pessoa está nervosa, está esgotada, está cansada. Converse com essa pessoa, você vê que a fala dela é uma fala nervosa. A pessoa, ela está nervosa, o coração dela está acelerado, a mão dela está suando. Por quê? Porque tudo começou aqui, ó. Então presta atenção. Jesus, ele está julgando a semente no nosso coração. E qual deve ser a nossa guerra? Não deixar que o inimigo plante na nossa cabeça aquilo que nós não somos. E há 3 inimigos a serem vencidos, que é o diabo, o mundo e a carne. Vamos repetir. Primeiro inimigo: o diabo. Segundo: o mundo. Terceiro: a carne. Qual que é o primeiro? O diabo. O segundo? O mundo. Terceiro: a carne. Por que é difícil vencer o diabo? Você não pensa que você vai lutar com o diabo, pegar no chifre do bicho e ficar rolando com ele na poeira. Não é assim que se luta com o diabo. O diabo é mais esperto do que nós. Ele não é mais esperto do que Deus, mas ele é mais esperto do que nós. Ele não é mais poderoso do que Deus, mas ele é mais poderoso do que nós. Não existe o Deus do bem e o Deus do mal, né? O diabo nunca foi Deus, ele é um anjo decaído, os seus dias estão contados, mas ele tem poder de sedução. Deus lhe concedeu um poder e que ele vai agir com esse poder até o fim dos tempos. Um dia Jesus vai dizer: basta, acabou. Mas até lá, o diabo tem um poder, além da sedução. Qual é o poder dele? É a tentação. E a tentação acontece aonde? Na mente. E como que a tentação chega na mente? Pelos sentidos, por aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve. Ah, é? Aquilo que a gente fala. Olha o veneno. O diabo age aí. Então nós temos que entender que para vencermos as tentações do mal, nós temos que estar cheios do poder de Deus. Se você for enfrentar o diabo sozinho, eu já vou te dar notícia, nem perca tempo, já perdeu. Você não tem chance nenhuma. É por isso que muitas pessoas perdem, porque elas dizem: não, eu dou conta, eu me basto,
Eu não preciso de Deus. Essas pessoas são presas fáceis para o diabo. Porque o diabo não é bobo, né? Imagina só, toca a campainha na sua casa, uma sexta-feira 13, 3 horas da manhã. E a porta da sua casa é de vidro. Aí lá na sua casa, eu sei que você mora bem, aquela casa de 2 andares, aquela escada de sucupira. Aí você desce aquela escadaria que dá de frente para a porta. 3 horas da manhã, sexta-feira 13. Aí você vê que quem tocou a campainha tem um fogo, está pegando fogo. Você fala, o que é isso? Aí você, muito curioso, você abre a porta. Aí vai estar lá um bicho que você nunca viu na sua vida, fogo para todo lado, aquela imagem que a gente conhece, com um tridente, um rabo, um salo que tem pé de boi, aquela coisa toda. Aí você fala assim, pois não, em que posso te ajudar? Ele fala, não quero muita coisa, eu quero só a sua alma. Você fala, não, toma que já é tua. Vai que é tua, Tafarel. Meus irmãos, pensem comigo. Coisa muito menor, a gente foge. Coisa bem pouca pavorosa, a gente corre. Imagina Satã pedindo a sua alma. É lógico, ele ia pegar quantas almas? Nenhuma. O povo ia todo mundo zarpar. O que ele faz? Ele então transforma o trágico em belo. Ele transforma o nojo em atraente. Ele transforma a condenação em prazer. É por isso que, para você entender como que o mal age, você tem que entender o que Jesus disse sobre o oportunismo. Ele é oportunista. Ele não vai aparecer como algo que vai fazer-nos fugir. Pelo contrário, Ele conhece a cada um de nós. Escute o que eu vou dizer. Ele conhece a cada um de nós e Ele conhece o nosso calcanhar de Aquiles, o nosso ponto fraco. Todos nós temos ponto fraco. E a Bíblia diz, olha, você que está de pé, tome cuidado para não cair. Impressionante. Como que tem gente que acha que não vai cair jamais. Não, todos nós somos fracos e devemos vigiar. Jesus disse, orai e vigiai, para não cair, dizem. A pessoa não ora e a pessoa não vigia. E ela vai caindo uma tentação atrás da outra. E ela não vê o que está acontecendo. Ela não vê que ela é uma presa fácil. Ela não vê que ela está agradando muito mais o mal do que a Deus. Muito mais o mal do que a Deus. Então, primeira coisa para vencer o mal, essa semente que cai num coração duro, é você ter um coração maleável a Deus. Um coração maleável a Deus. Eu não vou aqui expor vida de ninguém, mas de vez em quando eu atendo alguns jovens, a pedido muito da mãe, assim, tristes, perdidos, reclamões, Aí na conversa eu vou ali puxando, ver se eu encontro alguma coisa. Geralmente eles já tiveram uma paquerinha ou eles namoram. É namorico no início, bem, né, mas estão nessa fase. Aí eu vejo com poucas palavras como que o coração dele e o dela são macios um para o outro. Quer dizer, está naquela fase do conhecer, do beijar, do sair, casalzinho novo, não é? Não vou dizer bem a palavra não, mas bem iludido, se é que você me entende, né? Depois a ficha cai com o processo, mas estão nessa. E eu vejo com clareza, como o sol ao meio-dia, é um coração muito maleável ao outro, mas é um coração muito duro a Deus. Muito duro a Deus. Eles não têm vida de oração. Eles não têm vida de vigilância. Um está debruçado no outro, como se o outro fosse para ele o alfa e ômega, o início e fim de todas as coisas. E a minha tristeza, para não falar depois que acontece, a minha satisfação por ter avisado, é que eles acham que aquele momento vai durar para sempre. E muitos não veem, atenção que eu vou falar que é pesado, e é pesado,
mas vou dizer. E muitos não veem que o namoro deles está sendo usado pelo mal para a frieza espiritual. Ia à missa, participava do grupo de jovens, ajudava na liturgia, era temente a Deus, aí começou a namorar. Aí como o namoro vem, agora eu sou feliz. Aí você não vê a pessoa mais rezando, você não vê a pessoa mais lendo Bíblia, você não vê a pessoa mais indo no grupo de jovens, ajudando na comunidade, e a pessoa não enxerga que este namoro está sendo usado para a frieza espiritual. Ele está ficando com o coração duro para Deus, mole para ela, e ela mole para ele, mas o coração duro para Deus. Terra dura, terra dura. O mal ele age assim. A pessoa tem uma fraqueza de beber. A bebida é o seu ponto fraco. Onde é que o diabo vai te colocar? Numa sala, sozinho, com as melhores bebidas. Ou trabalhando com alguém que bebe. E outra, gente, abra o teu olho. Que me desculpe aqui a franqueza, tem hora que eu tenho que dar uma sacolada para ver se a pessoa acorda. Porque depois a gente tem cara de bobo. Tem uns que são bobo mesmo, tem outros que só tem a cara. Porque não tem cabimento. Uma pessoa fala, padre, eu tenho amigo, graças a Deus. Então quando você precisar, procure o seu amigo. A pessoa me diz, eu não posso procurar meu amigo, porque ele só me leva para o caminho ruim. Eu já escutei isso, não foi uma ou duas. Não dá, padre, porque eu não quero beber. Mas quando eu chamo meu amigo, ele chega aqui em casa com cerveja, vamos tomar uma Heineken aqui para você ficar melhor. Não, meu caro, eu te chamei porque eu estou bebendo demais. Não, mas uma não faz mal. Olha o naipe das amizades. Olha o naipe das amizades. Atendi há pouco, ninguém sabe quem é, um marido muito triste, porque ele traiu a esposa virtualmente. A mulher saiu, levou a filha, já adolescente, aí o cara na hora achou um alívio, mas aí a ficha cai depois. Ele viu que o amor era a esposa, sentindo falta da filha, a mulher irredutível, o cara tem que esperar, aí chamou uns amigos, aos amigos, chamaram os amigos. Os amigos foram para a casa do cara e falaram, olha, nós viemos acabar com a sua tristeza. Aí já chegaram com rum, com gin, com vodka. E vamos ver uma coisa aqui para relaxar. Aí colocaram um pornô de leve. Isso foi aqui. Aí depois saíram na cidade, pegaram duas aí e fizeram a farra. Qual que foi o final da história? Que a coisa vazou e chegou no ouvido da esposa. E a esposa já tinha feito com ela mesma o propósito de voltar para casa, perdoar o marido, trazer a filha, se os dois fizessem, numa paróquia aqui da cidade, um encontro do ECC. Não é possível que você não vê uma ação diabólica acontecendo aí. Não é possível que você joga só para a questão da bebida e das tias do sexo. Eu não acredito que você não vê que há algo satânico acontecendo, porque o diabo viu que ele ia perder, porque a mulher pegou o caminho de Deus. Eu vou te perdoar, eu vou voltar para casa, nós vamos continuar o casamento, eu vou trazer a minha filha, nós vamos colocar o nosso casamento em Deus, nós vamos fazer o ECC, Encontro de Casais com Cristo. E hora que essa mulher já estava na cabeça de voltar, os amigos embebedam o cara, colocam para ele filme pornográfico e sai na cidade pegando duas profissionais do sexo, duas prostitutas. Olha como que o mal não quer perder aquele que já está perdido, aquele que já está perdendo. A minha pergunta é, por que este homem fez o que fez? A resposta mais fácil, porque ele é um safado. Isso é um pilantra. Isso eu não sei. O que eu sei
é que ele não orou e não vigiou. E quem brinca com fogo, ele brincou. Agora, meu filho, já era. A mulher quer ver o diabo, não quer ver o cara. A filha tomou raiva. A mulher falou assim, ele não me toca mais. Como que um homem que dorme com uma mulher dessa, eu sei lá quanto já pegou, vai dormir comigo? Como que a filha dele, já pré-adolescente, olha para o pai, sabendo que olha, como que a pessoa ela cai na lábia? Como que a pessoa ela não vê a cilada que está preparando? Porque é uma cilada, é uma batalha. O diabo é assim, ele é astuto. E você tem que conhecer, e cada um aqui é cada um. Eu não estou aqui para apontar a sua fraqueza, mas para lhe dizer que nós temos fraquezas. E essa sua... Escolheu um mosquito. Tinha um mosquitinho voando aqui, eu vi que ele sumiu. O mosquito de Satã, para atrapalhar a palavra. Vamos lá. Precisa mais do que um mosquito para calar o padre. Vamos lá. Então nós precisamos, meus irmãos, entender qual é o nosso ponto fraco. E olha para o padre. Ponto fraco não é para ter vergonha. Ponto fraco é para colocar em oração. Vamos repetir isso? Ponto fraco não é para ter vergonha. Ponto fraco é para colocar em oração. Colocar em oração. E aqui eu vou te dizer uns exemplos. Eu não estou falando de você porque eu não te conheço assim para falar esse é o seu ponto fraco. Mas suponhamos que o seu ponto fraco é a pornografia. É o álcool. É a droga. É o dinheiro, é o roubo, é o cigarro, é a fofoca, é a língua. Eu não sei qual é o seu ponto fraco, mas ao invés de você ficar com vergonha dele, você tem que orar sobre ele. Porque Deus já sabe, né? Você não vai contar novidade para Deus. Você vai mostrar a sua, Senhor, o Senhor me conhece. O meu ponto fraco é esse. Ajuda-me, Senhor, a cercá-lo com oração e com vigilância. Ajuda-me, Senhor, a dizer não, apesar de para mim ser prazeroso, mas eu não quero ter 10 minutos de prazer e uma vida de infelicidade. Eu não quero trocar uma vida feliz por um dia de prazer. E apresenta para Deus teu ponto fraco, porque a palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém. Então você não é forte, mas Jesus, Ele te fortalece. Não é o diabo, não é você que tem que ter medo do diabo. É ele que tem medo de você. Porque se você está com Cristo, você já é mais que vencedor. Então não seja uma pessoa boba. Comece a olhar o seu ponto fraco. Comece a tomar consciência dos movimentos do teu coração. A palavra diz isso. Vigiai os movimentos do coração. Dificilmente um pecado mortal, ele acontece de maneira inesperada. Ele é construído pelo pensamento, pela tentação e pela liberdade. Isso leva um tempo. Se você começa a vigiar os movimentos do coração, você sabe aonde vai terminar. E você pode dizer não antes da tentação virar pecado. E outra coisa, vamos parar de falar capeta. A gente tem que falar é lapeta. Já escutou essa? Não? Eu escutei, gostei dessa. Ô padre, o senhor já viu um exorcismo do lapeta? Eu falei, não é lapeta não, meu filho, é capeta. Ele falou, não padre, antes lá do que cá. Lapeta, não é capeta, né? É bom que vocês ridam umas piadinhas para agradar o padre. Muito obrigado. Meu irmão fala comigo assim, eu fico vendo você fazendo umas pregações, você fala uns negocinhos, o povo ri. Eu falei, para agradar o padre, né? Ele falou, só se for, né? Umas tiradinhas, né? Então, meus irmãos, primeiro é isso. Vida de oração
e vida de vigilância. Oração e vigilância. Repita. Oração e vigilância. Outra coisa importante sobre a tentação do demônio: humildade. O diabo só passa rasteira em pessoa soberba. Pessoa humilde ele não pega. O que é humilde, padre? É quem depende de Deus, quem tem fé, quem se sente pequeno. Deus é grande, eu sou pequeno, eu não sou ninguém, Ele é tudo. Ele sem a minha vida, Ele é Deus. Eu sem Ele não sou nada. Uma pessoa dessa, ela está mostrando a sua humildade. Ela confia no Senhor. Maria, olha lá o Magnífica, né? O Senhor olhou para a minha humildade. Você vê, o diabo não tem vez com Maria. Não tem vez nenhuma. Porque ela confia em Deus. Confie mais em Deus e menos em você. Claro. Tem autoestima, autoimagem, confia em você, mas nunca mais do que no Senhor. Nós somos fracos, Ele é o forte. Então, para vencer o diabo, 3 armas. Primeira, ótimo. Eu não estou prestando atenção na homilia, parabéns. Oração, vigilância, humildade. Esse é o primeiro inimigo. Qual é o segundo inimigo? O mundo. Meus irmãos, o mundo é o mais fácil a ser vencido. O diabo é o mais astuto e a carne é a mais difícil. O mundo é o mais fácil, o diabo astuto, a carne difícil. Falemos do mundo. Padre, como que eu venço o mundo? Tem uma maneira só. Posicionamento cristão. Sim é sim. Não é não. O que vier além disso não é de Deus. Então nós temos que entender, meus irmãos, entenda isso. Água e óleo não vai misturar. Há coisas que não combinam com o cristão. Então perante o mundo, você tem que dizer, para isso é não, para isso é sim. Neste lugar é sim, neste lugar é não. Com esta pessoa é sim, com esta pessoa é não. Vença o mundo com posicionamento. Tenha claro na sua mente o que você quer e que te faz crescer e o que entra na sua vida para te atrapalhar. O mundo não é bobo. Quando eu falo mundo, vem de mundos, é aquilo que é contrário a Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo. Não é um mundo em que vivemos, não. É aquilo que é contrário à palavra. A Bíblia fala mundo, né? E como que o mundo age? A maneira do mundo agir é a seguinte: ele vê que você está querendo ser de Deus, ele vê que você quer uma vida diferente. O que é que o mundo começa a fazer? Ele começa a te mostrar as perdas. Jesus, Ele te mostra o que você vai ganhar estando com Ele. O mundo, Ele te mostra o que você vai perder sendo de Jesus. Aí Ele começa a falar no seu ouvido. Você continuar essa rezação sua, você vai perder amigos. Se você ficar nessa vida de muita oração, você vai perder tantos prazeres. Olha, quantas pessoas já quiseram ficar com você? Quantas pessoas já quiseram dormir com você? Quantas pessoas já quiseram um momento assim, você falou não? Olha, você está perdendo isso tudo, hein? Olha que vida. Você não bebe, você não passa a noite com os colegas, você não dá um pito para ficar mais alegre, você não coloca uma pílula da alegria debaixo da língua. Você está perdendo muito prazer na vida, viu? O mundo é assim. Ele vai te colocando na sua cabeça que ser de Cristo é perder a vida. É por isso que muitas pessoas, e entre essas pessoas, a maioria jovens, que não foram criados na igreja, eles têm muita dificuldade de vir para a igreja. Por quê? Na cabeça deles, eles só vão perder.
vão perder a alegria, perder o prazer, não pode fazer nada, Jesus não pode fazer nada, a igreja é só proibição, é não, é não, é não. O mundo coloca esse discurso para não nos perder, para não perder aqueles que são dele. Então, meus irmãos, para vencer o mundo, você tem que ter na sua cabeça uma clareza. O que me constrói e o que me destrói? O que me eleva e o que me rebaixa? O que me limpa e o que me suja? E dizer sim para aquilo que combina com a sua fé cristã e não para aquilo que não combina. É assim que se vence o mundo. Não vá negociar com o mundo. A igreja tem uma posição firme e deve ser assim. Nós não vamos negociar os nossos valores com o mundo. Nós somos a favor da vida. O mundo é a favor do prazer. Nós somos a favor da família. O mundo é a favor do prazer. Nós somos a favor da santidade. O mundo é a favor do prazer. Nós estamos buscando o céu. O mundo, o prazer. Eu resumo o mundo de hoje no prazer. Você tem que ter prazer em qualquer lugar. Seu trabalho está ruim, sai e busca outro. Você tem que ter prazer. Por isso tem tanta gente infeliz. Trocou o certo pelo duvidoso. Está namorando. Aí começa aquelas rusguinhas. É normal. Homem diferente de mulher. Um foi criado de um jeito, o outro do outro. Aí começa com esse probleminha. Aí começam os amigos. Ih, já azedou isso aí. Pode trocar. Porque eles só querem prazer. Aí vem na igreja. Olham para Jesus Cristo. Quando que Jesus Cristo promete prazer? Não tem. Ele promete cruz. Ele pede renúncia. Ele pede conversão. Ele pede mortificação. Ele pede mudança de vida. Ele pede santidade. Porta estreita, caminho apertado. Ah, não, isso aí não dá para mim. Pelo amor de Deus, eu sou muito mais do mundo. O mundo é muito mais prazeroso. E o é. E o é para ser atrativo. Sim, sim. Não, não. Primeiro inimigo, quem é? Segundo. O mundo simboliza as pedras, né? Pessoas superficiais. Não tem raiz. Não estou falando para vocês aqui, não. Eu estou falando para pessoas em casa, talvez para a gente aqui. Gente, espero que não seja você. Mas você conhece pessoas altamente solitárias. Infelizmente, meu coração fica condoído, mas eu posso rezar pela pessoa. O que eu vou fazer? Tem coisas que as pessoas trazem para o padre, até uma maldade, que eu não tenho o que eu fazer. Eu vou rezar pela pessoa. Mas é impressionante a quantidade de moças e rapazes que querem levar uma vida a sério, têm o sonho de casamento, de família, estão se sentindo solitários. Falou, padre, está difícil, viu? A gente sai para tentar arrumar uma boa pessoa, é tudo superficial. É rosto muito bonito, corpo muito bonito e coração muito vazio. Não querem compromisso, não querem seriedade. Pessoas de 20 e tantos anos, 30 anos, 40 anos, com a cabeça de menino de 14. Aí os rapazes dizem, não sei se é, porque eu não vou embalada, né? É demais. Aí pode fechar a porteira, né? Mas quem vai e fala, olha, só me desculpa, padre, mas em certos lugares as mulheres estão pior do que homem. A gente fica até constrangido, porque chega parecendo que vai... Quer dizer, as pessoas estão se sentindo solitárias de alguém de verdade, e não alguém que é casca, não alguém que é aparência, mas alguém que é essência. O mundo é aparência. O mundo é essa, Jesus falou, é essa terra rasa. É muito rápido. Oh, eu te amo, você é meu melhor amigo, vem cá. Mas não tem raiz. A hora que vem a verdade, seca, morre, abandona. Já atendi, não foi uma ou duas, viu? Se fosse uma ou duas, eu falaria aqui. Moças chateadas porque o namorado terminou o namoro por mensagem de WhatsApp.
nem mensagem de voz ele mandou escrito. Já deu. Tadinho. Ela ainda quer saber, o que já deu, amor? Ele responde, VC. Nem você escreve, VC. Você já deu. Aí bloqueia o número da moça. O que aconteceu? Esses relacionamentos que eu digo, superficiais. Amizade também está no mesmo barco, viu? Você convive com a pessoa, e convive com a pessoa, e convive com a pessoa, e você não conhece a pessoa. A pessoa não se abre, ela não fala da vida dela, ela não conta as tristezas, parece uma perfeição, e ninguém é perfeição. E por fim, qual é o nosso terceiro inimigo? A carne, que simboliza os espinhos que sufocam a semente. Meus irmãos, quando eu falo de carne, eu estou falando de prazer acima de todas as coisas. Estou falando de contentamento, de facilidade, de vontade. Você sabe qual é a diferença básica entre a criança e um adulto? Há uma diferença que separa os dois como um fio de navalha. Qual é a diferença entre a criança e o adulto? Começa com C. A segunda é O. A terceira é com. M, com. A quarta é a letra P. A outra é a letra O. A outra é a letra R. Comportamento. Isso é que difere a criança de um adulto. Depois disso vem todas as outras coisas. Imagine, na hora da missa, passa aqui uma criança de 2 anos e meio. Todo mundo olha e fala, ó, uma criança. Aí o padre olha e pensa, cadê mamãe, cadê papai, né? Mas é uma criança. Mas cadê o papai e a mamãe, né? Quando imagina no meio da missa, passa um rapaz de 18 anos. Você fala assim, não tem alguma coisa fora do lugar. Imagina uma criança que olha para aquela imagem e vai dizer assim, mamãe do céu. Todo mundo, que lindo. Repita, quem que é? É mamãe lá do céu. Oh, que lindo. Aí chega um rapaz, 18 anos, marombado. Quem é aquela ali? Mamãe do céu. Onde que ela está? É no céu. Meu filho, vamos aprofundar essa fé. Tá complicado aí. Tá complicado. 1 Coríntios 13 vai dizer, a criança comporta como criança, o adulto comporta como... E algo que difere quando a palavra é comportamento. A diferença do adulto e da criança, atenção. A criança, ela só quer fazer o que ela gosta. E o adulto, ele faz o que é preciso. Essa é uma diferença gritante. A criança só faz o que ela gosta. Pega a criança e põe para ela fazer o que ela não gosta. Ela chora, tá birra, pade o pé. O adulto, não, o adulto não tem essa questão, eu não gosto, não. Eu preciso. Eu preciso. E algo que nós precisamos como adulto é vencer as tentações da lei do pecado que clama em nós e procurarmos a lei da graça que quer operar em nós. Há muitos adultos, me desculpem, mas eles vivem só na vontade. Eu gosto disso, eu faço. Eu não gosto, eu não faço. Como que um adulto não gosta de trabalhar? Aí ele vai chegar atrasado, não vai cumprir horário, não vai cumprir meta. Não, eu vou trabalhar direito. O dia que eu trabalhar com aquilo que eu gosto, trabalhando assim onde você está, você é capaz de nem trabalhar nem com o que gosta, nem com o que não gosta. Na questão espiritual, meus irmãos, me desculpem aqui, a gente tem que largar de ser criança. O adulto para Deus tem que parar de ser criança.
Quando Jesus fala que o reino dos céus é da criança, ele está falando da pureza, da inocência, do coração. Mas o comportamento adulto é o comportamento que faz o que precisa ser feito. E há coisas da nossa carne que precisam ser renunciadas, porque a lei da carne, ela é contrária à lei do Espírito. Uma coisa, São Paulo vai dizer, é o que o Espírito clama em nós. Outra coisa é o que a carne clama em nós. Aí aqui fica mais claro, o que o Espírito clama em nós? O que nós precisamos. O que a carne clama em nós? O que nós gostamos. E tem gente vivendo longe de Deus, porque só faz o que gosta, não faz o que precisa. E aqui, um conselho fácil, para você começar a vencer a sua carne, é fazer o que você precisa fazer, e não apenas o que você gosta de fazer. Vou dar um exemplo bobo, alguns exemplos bobos, que você trabalha a espiritualidade, que a espiritualidade cristã ela é encarnada, não é uma espiritualidade no ar, ela é na nossa vida. Você disse assim, trabalhei a semana toda no carro, vou passear com a minha família domingo, então sábado de manhã eu preciso lavar o carro, seu carro está imundície. Aí você acorda, sábado, 7h30 da manhã, vamos para 8 horas. Você não acorda 8 horas de dia, 8 horas. Aí você... Fala para o relógio, 8 horas. Aí você diz para você mesmo, se eu não lavar o carro, eu posso ir brincando até 9h30. A criança, ela quer ficar na cama. Olha o custo que é tirar a criança para ir para a aula. Ela quer ficar na cama. O adulto, ele sabe que ele precisa, todo sábado, este exemplo, de lavar o carro. Qual é a atitude de um adulto? Querendo ficar na cama, ele vai levantar e ele vai lavar o carro. Porque aquela lavagem do carro é uma necessidade para ele. Aquela roupaiada suja na sua casa. Geralmente é você que lava. Você se programou. Amanhã eu vou lavar. Depois do almoço. Minha manhã está cheia. Eu vou almoçar. Só tenho um compromisso no fim da tarde. Amanhã à tarde é para lavar. Aí você almoça. Liga a televisão. Vem o soninho. Você olha para a televisão. Começa assim a... longamente, aí você diz para você assim, quer saber? Não lavei roupa essa semana, vou deixar para lavar a sexta que vem. Procrastinação. Criança faz isso, adulto não. Adulto não. Eu não durmo com pia cheia, um exemplo. Você vai dormir, a pia está com vasilha até no topo. Claro, de vez em quando é normal. Mas se você começa a deixar todo dia, você vê que começa com a pia, aí passa para a cozinha, aí passa para o guarda-roupa, aí passa para o armário, a hora que você vê, dá tudo desorganizado. Por que você não arruma a sua casa? Porque eu não gosto. A criança falando. A carne vencendo. Gente, a nossa carne, ela quer conforto. Ela quer dormir até mais tarde. Ela não quer fazer jejum. Ela só quer beber coisa gostosa, só quer comer coisa gostosa. Tem uns que passam uma vida para fazer uma dieta. Por quê? Porque nada da dieta eu gosto. A criança falando aí. Eu não gosto dessa... Não é porque você gosta não. Você precisa fazer. Você precisa fazer. Eu não tenho carteira de carro até hoje. Eu não gosto de fazer aula. Hoje está falando 3 línguas, mas eu não gosto de aprender, eu não gosto de estudar. Podia ter um cargo maior na empresa, eu não gosto de curso. Quem vive no não gosta, começa a falar do não gosta na área espiritual também. Eu não gosto de terço, eu não gosto de ler Bíblia, eu não gosto de ir à missa. Não, meu filho, você está uma criança. O adulto, ele não é o que não gosta, é o que... precisa, aí você começa a vencer a carne nas pequenas coisas. Quando eu falo carne, que sabe que as pessoas entendem?
o ápice da carne, que é o sexo. Mas antes, meu filho, de ir para a cama, a pessoa que pecou na traição, ou na fornicação, ou na perversidade, ela não consegue dizer não a coisas pequenas. Coisas pequenas. E não são vocês, estou dando exemplos. E como o povo está fraco, viu? Como o povo está fraco. Padre, aí vem para o padre, né? Lá, manda lá, o que você quer? Eu queria que o senhor trocasse a minha penitência. Qual foi a penitência que você fez? Ficar sem comer carne toda sexta-feira. Uma boa penitência. O que você quer trocar a penitência? Não, eu quero passar para a quinta. Por que para a quinta? Porque a maioria de festas que estão me chamando que tem carne é na sexta. E não é raro, viu? Não é raro acontecer isso. Padre, o senhor muda a minha penitência. Qual que é a sua penitência na quaresma? Não comer doce. O que você quer mudar a penitência? Porque eu ganhei uma caixa de Ferreiro Rocher, eu não vou dar conta na Páscoa, não. Olha a carne, entendeu? A carne é prazer, é gostoso. É nessa hora que você vai dizer, olha, você não vai fazer o que você gosta e você vai fazer o que você não quer. Nós vamos lavar o carro, nós vamos limpar a pia, nós vamos fazer o jejum, nós vamos fazer a mortificação, nós vamos orar mais. Não é fácil dominar a carne. Porque olha para mim, você já matou a charada. Os inteligentes aí já mataram a charada. O inimigo, mundo e demônio estão fora de nós. Então a tentação ela é externa. Quando a gente luta contra a carne, a tentação ela é interna. É a mais difícil. É a mais difícil. E é a que a gente tem que gastar mais tempo. Mais tempo. Não faça apenas aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer, aquilo que te... Não. Faça o que você precisa. Coisas pequenas. Aquele que começa com pequeno, ele chegará a coisas maiores. Uma vez eu fui, isso aqui é história real, eu fui em Portugal e me levaram lá em Fátima. E quando você vai a Fátima a primeira vez, você tem que conhecer a casa dos pastorinhos, né? Você anda com umas ruelas, tem a casinha dos pastorinhos, onde eles ficavam. E há em Portugal uma criação muito extensa de ovelhas. E a gente no Brasil não tem, aqui na nossa região, todo mundo que vai fica encantado de ver aqui tanto de ovelhinha, como a gente ouve no Evangelho, né? E a primeira vez que eu fui, não me esqueço, uma moça, até muito bonita, uma saia muito grossa e muito comprida, tinha uma portuguesa mesmo, uma blusa branca, estufadinha assim, com rendinha, tinha uma portuguesa com lenço, uma mocinha aí com seus 16 anos, clarinha, magrinha, bem magrinha, alta, mas magrinha, pegou uma ovelha, meu filho. A ovelha devia ter no mínimo uns 60, 70 quilos, mas é um bicho grande. E ela pegou a ovelha e saiu carregando e colocou dentro de um redil, onde a gente queria tirar foto. Então, se você sabe, para a ovelha comer o que você joga, você não pode pegar, não. Só o pastor ela come. O pastor pega e joga, ela cheira e come. Se você pega e joga, ela não sente o cheiro do pastor, ela não come. Olha como que é a proximidade, né? Então ele joga para a gente tirar foto. E a gente começou a conversar, ela muito solta de fala, começou a contar caso, que ela é daquela região mesma, que ela podia estudar, mas ela escolheu ficar ali, porque ela gosta muito de Fátima, ela nos pastorzinhos. Aí alguém perguntou para ela, não fui eu não, alguém perguntou para ela, mas como que você, tão magrinha, e assim miudinha, consegue carregar uma ovelha desse tamanho? Ela abriu um sorrisão e disse assim, ora pois, quanto a começar, ela era deste menino assim. Entendeu ou não? Ela começou a carregar aquela ovelha daquele tamanho, ela era um filhotinho. E ela foi crescendo aonde? No braço dela.
Assim é que se domina a carne, com coisas pequeninas. Hoje eu não como um bombom, na sexta eu não como carne, coisas simples. E você começa a fazer o que você tem que fazer. Quando eu chegar em casa, eu vou brincar com meus filhos. Não interessa se meu dia foi bom, se não foi bom, se meu patrão me elogiou ou me deu uma catracada que eu não tinha nem culpa. Não importa se o trânsito estava livre ou estava engarrafado. Eu vou chegar em casa e eu vou brincar com meus filhos todos os dias, porque isso é uma necessidade, não uma questão de gostar, é preciso. Chegou em casa, meu filho, tira o sapato, deita no tapete e meia hora brinca com seus filhos. A partir do dia que eu não quiser, é aí que vai valer ainda mais. Porque não é o gostar, é a necessidade. Imagina o padre. Fala com o pessoal que hoje não vou celebrar a missa não estou muito afim não. Vou dormir até mais tarde. Hoje eu não estou gostando de celebrar a missa não, viu gente? Hoje nós vamos correr com essa... Gente, tem coisas que não é o gostar. Aí onde que você firma o seu gostar? Eu firmo o meu gostar assim, olhando para a cruz. Por isso que é bom ter em casa um crucifixo. Quando você estiver pensando assim, mas isso eu não gosto de fazer. Assim eu não gosto de ser. Aí eu não gosto. Olhe para a cruz e responda para você se ele gostou. Pai, o que eu gostaria é que esse cálice fosse afastado. Mas não faça o que eu gosto, faça o que é preciso. Afasta de mim esse cálice, não se faça a minha, mas a tua vontade. A cruz não é uma questão de gostar, foi uma necessidade para nos salvar. Meus irmãos, não sei se eu me fiz entender quais são os 3 inimigos à palavra de Deus, para que a palavra não caia no seu coração e não germine. É o mundo que quer roubar esta palavra com superficialidade. Se é o diabo com enganação e ilusão, ou se é a nossa carne sufocando o espírito. É aí que nós devemos ter atenção, porque Deus quer que nós sejamos terra boa, mas nós devemos lutar contra o demônio, contra o mundo e contra a carne, para fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. E nesses 3, geralmente a gente é mais fraco num dos 3. Tem gente que é mais fraco nas coisas, nas tentações do mal. Tem gente que é mais fraco nas seduções do mundo. Tem gente que é mais mais fraco nos clamores da carne. É nessa situação que você tem que rezar ainda mais. E o faremos. Quando o Santíssimo for exposto, pedir ao Senhor que nos ajude a vencer as tentações do mal, as seduções do mundo e as enganações da carne. Que nós sejamos uma terra boa, capaz de acolher a palavra e frutificar 30, 60 e 100 frutos por um. Ao Senhor Jesus, o semeador do Pai, que quer semear no nosso coração a sua palavra, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.